O homem que se curva a Deus não se curva a mais ninguém. O homem que se curva diante de Deus carrega uma força que o mundo não consegue entender. Porque quem se prostra diante do Altíssimo não teme homem algum, não se rende à corrupção, não vende sua alma por aplausos baratos, nem se ajoelha diante das pressões de um sistema podre. Ele sabe a quem pertence. Sabe que existe um rei acima de todos os reis e é para ele que vive, decide e luta. A convicção que habita no coração de um homem que teme a Deus o torna inabalável diante do caos. Ele não precisa gritar para ser respeitado, nem impor medo para ser ouvido. A sua presença fala por si. Seu silêncio carrega firmeza, sua palavra tem peso. E sua postura revela que há algo muito maior dentro dele do que tudo o que acontece ao redor. É esse tipo de homem que o mundo precisa. É esse tipo de homem que você deve se tornar. Um homem que se curva a Deus é um homem que conhece a verdade, e a verdade o libertou. Ele não é manipulado por narrativas vazias, não se perde nas opiniões da multidão, nem se deixa escravizar pelas expectativas alheias. Ele anda com os olhos firmes no que é eterno e não no que é passageiro. Quando você se curva a Deus, você aprende a discernir o que importa de verdade. Você para de correr atrás de migalhas e começa a construir algo sólido, algo que vai além da sua própria existência. O temor a Deus coloca a ordem da sua mente no seu coração e nas suas atitudes. Ele se torna o seu centro, seu guia, sua bússola. E quando isso acontece, ninguém mais tem o poder de te controlar, porque você já foi dominado pelo único Senhor digno de obediência. Essa é a verdadeira liberdade. É a liberdade que transforma homens comuns em gigantes de espírito. Esse homem encontra uma força que o mundo não consegue compreender. Ele não se submete por fraqueza, mas por consciência de que existe uma autoridade superior a todas as outras. Quando ele dobra os joelhos diante do Criador, ele se levanta diante dos homens com uma postura inabalável. A covardia se desfaz, o medo perde espaço, a dúvida é esmagada pela convicção, porque agora ele sabe quem ele é, de onde veio e para onde está indo. Esse homem não precisa da aprovação de ninguém, porque ele já foi aceito pelo Altíssimo. Ele não negocia seus princípios por conforto, não silencia sua verdade por conveniência. Ele se torna um pilar no meio do caos. Enquanto outros se perdem tentando agradar a todos, ele vive para agradar a um só, e isso o torna incorruptível. Ele pode ser pressionado, perseguido, rejeitado, mas não será destruído, porque sua raiz está firmada em algo eterno. Esse é o tipo de homem que impõe respeito apenas com sua presença, não pela violência, mas pela firmeza, não pela aparência, mas pela essência. Um homem assim é raro, mas quando se levanta, o mundo presta atenção. Quando um homem se curva a Deus, ele descobre que a verdadeira autoridade não vem de dominar os outros, mas de dominar a si mesmo. E isso, meu irmão, é o maior dos combates. A guerra que você precisa vencer todos os dias não é contra o chefe injusto, contra o governo corrupto ou contra o sistema opressor. A guerra mais brutal é contra sua própria preguiça, sua inconstância, seu orgulho, sua lascívia, sua covardia. E só quem se curva diante de Deus tem coragem de encarar esse espelho e dizer: chega, isso aqui não me define mais. Esse homem entende que liberdade não é fazer tudo o que quer, mas ter disciplina para fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. Enquanto o homem comum foge da responsabilidade, o homem que se rendeu a Deus a assume com honra. Ele lidera sua casa, protege os seus, trabalha com excelência, mantém a palavra, cuida do corpo, cuida da alma. Ele não é perfeito, mas é firme. Ele não é melhor que ninguém, mas é melhor do que era ontem. E é isso que o torna perigoso. O mundo teme homens assim, porque não há sistema que controle um homem que só obedece a Deus. O homem que se curva a Deus aprende a discernir o que é força de verdade. Não se trata de músculos, gritos ou poder sobre os outros.
A verdadeira força está em manter a integridade quando tudo convida à corrupção. Está em ser fiel quando a traição parece mais fácil. Está em seguir o caminho certo, mesmo quando ele é mais difícil, mais solitário, mais doloroso. Porque quem se ajoelha diante de Deus é fortalecido por algo maior do que qualquer ameaça externa. Ele não se dobra diante das pressões do mundo, porque já se dobrou diante do Criador do universo. E isso o torna inabalável. Podem tentar humilhar, podem tentar calar, podem até tentar destruir, mas jamais conseguirão arrancar de dentro dele a convicção que Deus plantou. Enquanto os fracos de alma vendem seus princípios por um pouco de prazer ou aceitação, o homem que serve a Deus mantém sua postura, mesmo sob ataque. Ele prefere perder tudo, menos sua fé, menos sua honra, porque ele sabe que a força que carrega não vem do que possui, mas de quem o sustenta. O homem que se curva a Deus desenvolve uma postura inabalável diante da vida. Quando ele dobra os joelhos em oração, ele ergue sua alma em autoridade. Ele não precisa provar nada para o mundo, porque sabe exatamente quem é aos olhos do Criador. Isso o liberta da necessidade de aprovação, da escravidão do aplauso e da tirania da comparação. Ele não mede seu valor por bens, status ou títulos, mas pela retidão de seu coração e pela firmeza de seu propósito. Um homem assim não se contamina com a sujeira do mundo, porque carrega dentro de si um padrão mais alto, um código de conduta que vem do céu. Esse homem entende que ser forte não é dominar outros, mas dominar a si mesmo. Ele é calmo quando tudo ao redor está em caos. Ele é justo quando a maioria escolhe ser conveniente. Ele é fiel quando o mundo o convida à infidelidade. Porque a sua base não é instável como as emoções humanas. Sua base é Deus, e isso o transforma num verdadeiro guerreiro da luz. Não é um homem perfeito, mas é um homem em constante lapidação. Ele falha, mas se levanta. Ele erra, mas se arrepende. Ele cai, mas se recusa a ficar no chão. Porque sua força não vem de si mesmo, mas da fonte que jamais se esgota. Quando se curva a Deus, ele recebe discernimento para fazer escolhas corretas, coragem para romper com o que é podre e firmeza para não se vender, mesmo quando tudo tem um preço. Esse homem se torna um farol no meio da escuridão, um pilar onde sua família pode se apoiar, um líder silencioso que transforma o ambiente apenas com sua presença. Ele caminha com propósito, fala com sabedoria, trabalha com excelência e protege com bravura. Não se curva a vaidades, não se rende a sistemas corruptos e não negocia aquilo que é eterno por prazeres passageiros. Porque uma vez que você se rende a Deus, nada mais neste mundo tem o poder de te dominar. O homem que se curva a Deus compreende o valor da verdade e, por isso, ele não negocia seus princípios. Ele sabe que caráter não é o que se mostra em público, mas o que se mantém firme no silêncio, longe dos olhos e dos holofotes. Esse homem não vive de máscaras, não se adapta ao ambiente para agradar, não muda seu discurso para ser aceito. Ele prefere perder amigos a perder a dignidade. Prefere caminhar sozinho do que andar com aqueles que corrompem a alma. Porque dentro dele habita uma convicção maior do que qualquer aprovação humana, a de que viver em verdade é o único caminho que leva à liberdade. E liberdade para esse homem não significa fazer tudo o que quer, mas ser livre para fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Ele não teme o julgamento dos homens, porque já se colocou diante do julgamento de Deus, e isso o purifica. Ele não é escravo do medo, porque conhece o poder da fé. Ele não é dominado pelo pecado, porque aprendeu o peso do arrependimento verdadeiro. Esse homem é forte porque tem raízes. Ele se curva diante do Altíssimo, mas permanece de pé diante das pressões do mundo. Não negocia sua integridade, não se perde em conversas vazias, não se seduz por atalhos. Ele sabe que o caminho da retidão é mais longo, mais difícil, mais solitário, mas também é o único que vale a pena. E por isso ele caminha firme, mesmo quando todos dizem que não vai dar certo. Porque ele já entendeu
Quem anda com Deus não precisa da permissão dos homens para vencer. O homem que se curva a Deus aprende a governar a si mesmo. Ele não é mais escravo das suas emoções, não se arrasta atrás dos seus desejos, não se torna refém de impulsos. Ele entende que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si próprio. Quando um homem se submete ao Criador, ele passa a entender o seu papel de liderança, não uma liderança autoritária, baseada em gritos ou imposições, mas uma liderança silenciosa, firme, que inspira pelo exemplo. Esse homem não se justifica pela raiva, não se esconde na preguiça, não terceiriza sua responsabilidade. Ele levanta todos os dias para enfrentar a si mesmo, porque sabe que a maior batalha de um homem é travada no campo invisível da sua mente e do seu coração. Ele não se faz de vítima, não transfere a culpa para outras pessoas, não foge do espelho. O homem que governa a si mesmo, tendo Deus como direção, não se deixa levar por aplausos nem por ofensas. Ele tem um norte, tem um propósito, tem uma missão maior que o próprio ego. E quando ele cai, porque sim, ele também cai, ele se levanta com mais força, com mais maturidade, com mais fé, porque ele entendeu que o fracasso não define um homem. O que define um homem é a forma como ele reage ao fracasso. E quem está curvado diante de Deus jamais será quebrado pelas quedas da vida. O homem que se curva a Deus aprende a proteger o que é dele. Ele entende que não basta conquistar, é preciso manter, cuidar, zelar. Ele se torna o guardião do lar, escudo da esposa, abrigo dos filhos, arrimo para todos que precisam. Sua presença transmite segurança, não pelo tom da voz, mas pela firmeza do caráter. Ele não se esconde atrás de desculpas, não foge dos compromissos, não terceiriza a responsabilidade de formar o futuro dentro de casa. Esse homem não é perfeito, mas é constante. Ele não faz promessas em vão, ele não ilude com palavras vagas, ele entrega presença, direção e amor. Ele sabe que a verdadeira proteção não está apenas em armas ou paredes, mas no exemplo que deixa, nos valores que planta e na fé que sustenta sua casa. Ele ora com os filhos, abraça sua mulher com reverência e não permite que o caos do mundo invada o ambiente sagrado do seu lar. Proteger para ele vai além do físico. É proteger a mente da família, o coração dos seus, a essência do lar. Ele filtra o que entra, vigia o que permanece e elimina o que destrói. Ele não é passivo, é vigilante. E ainda que não tenha todas as respostas, ele tem uma certeza: enquanto depender dele, sua casa servirá ao Senhor. Esse homem não se esconde no celular enquanto o filho pede atenção. Ele não desrespeita a mulher na frente dos outros. Ele não trata sua família como peso. Ao contrário, ele sabe que o verdadeiro legado de um homem não está naquilo que ele constrói fora, mas no que ele edifica dentro de casa. Porque de que adianta ganhar o mundo se perder o lar? O homem que se curva a Deus entende que servir não é fraqueza, é autoridade em sua forma mais pura. Ele não precisa gritar para ser ouvido, nem se exaltar para ser respeitado. Ele lidera pelo exemplo, serve com humildade e age com firmeza. Ele entendeu que o maior entre os homens é aquele que primeiro aprende a se ajoelhar, não diante de qualquer um, mas diante do Criador. Esse homem não vive em função do próprio ego. Ele não está em busca de aplausos, curtidas ou validação. Ele busca propósito. Ele age com intencionalidade, com coragem, com coração quebrantado. Quando se curva a Deus, ele aprende que o verdadeiro poder está em dominar a si mesmo, não os outros. Ele não precisa ser temido, ele precisa ser confiável. E é nisso que ele se transforma, em um pilar que sustenta e não em um peso que afunda. Servir para ele é ação. Ele levanta cedo, trabalha duro, se importa com os detalhes. Ele não empurra a vida com a barriga. Ele entende que quanto mais serve, mais cresce. Ele é o homem que oferece o ombro quando o outro está fraco, mas também é aquele que fala verdades duras quando vê um irmão se perdendo. Ele não alisa pecado, ele não passa pano para omissão.
Servir a Deus o ensinou a ter compaixão sem abrir mão da verdade. E por isso ele se torna um homem diferente. Porque quando alguém se curva a Deus, ele para de servir a si mesmo e começa a servir a um propósito maior. Ele não é guiado por vaidade, mas por missão. Ele não é movido por medo, mas por fé. E é exatamente isso que o torna um verdadeiro líder, alguém que serve com o coração de um guerreiro e a mente de um rei. O homem que se curva a Deus desenvolve uma coragem que não se aprende em livros, nem se encontra nos discursos de motivação vazia. Essa coragem nasce no silêncio da oração, nas batalhas travadas dentro da alma, na disciplina forjada quando ninguém está olhando. Ele não é movido por impulsos, mas por convicções. Ele sabe quem o guia, e por isso não teme quem o ameaça. Enquanto o mundo tenta moldá-lo com mentiras, ele se firma na verdade. Enquanto outros se vendem por migalhas, ele permanece de pé, sustentado por princípios inegociáveis. Ele entende que para permanecer fiel a Deus, precisará enfrentar o desprezo dos homens. Mas ele prefere ser rejeitado pelo mundo do que desonrar o céu. Essa é a bravura de quem se ajoelha diante do Criador. Ele não se dobra a sistema algum que contradiga a sua fé. Essa coragem não grita, não se exibe. Ela se manifesta em atitudes firmes, em decisões difíceis, em limites claros. É a coragem de dizer não quando tudo diz sim, de continuar quando tudo diz pare, de lutar mesmo quando a vitória parece distante. Ele não busca caminho fácil, busca o caminho certo. Por isso, quando esse homem entra em um ambiente, sua presença impõe respeito. Não pelo tamanho da voz, mas pelo peso da integridade. Ele não precisa se esconder atrás de máscaras, ele é inteiro. Ele sabe o preço que paga por se manter fiel, mas também sabe o valor da sua missão. E é por isso que ele segue em frente, mesmo quando o chão treme, porque sua base está no alto. O homem que se curva a Deus não busca a aprovação de plateia. Ele não vive para agradar o mundo, porque já entendeu que o mundo muda de ideia a cada instante. Ontem aplaude, hoje apedreja. Por isso, sua referência não está na opinião alheia, mas na verdade eterna. E quando você entende isso, a liberdade começa. Ele não é guiado por curtidas, por fama, por status ou por gritos de multidão. Ele é guiado por propósito. Ele olha para o alto antes de olhar para os lados. E por isso não se perde em comparações, não se entrega à ansiedade de se encaixar. Ele sabe, a missão que Deus colocou nas mãos dele não precisa da permissão de ninguém para ser cumprida, só da coragem de obedecer. Esse homem não precisa se exibir para provar valor. Ele carrega dentro de si uma identidade que ninguém pode roubar. Ele já foi aprovado no secreto. E quem é aprovado no secreto não precisa se curvar no público. Quando você se curva a Deus, a opinião dos outros perde o controle que tinha sobre você. Você se torna inquebrável. E é aí que a verdadeira liderança começa, quando sua bússola não aponta para o que os outros pensam, mas para aquilo que Deus te chamou para ser. O homem que se curva a Deus desenvolve uma força que o mundo não entende. Não é a força bruta que grita, ameaça ou se impõe pelo medo. É a força do silêncio firme, da convicção inabalável, da fidelidade quando ninguém está vendo. Esse homem não se ajoelha diante das circunstâncias, porque sabe que quem se ajoelha diante de Deus pode se levantar diante de qualquer adversidade. Ele não negocia sua verdade por conveniência, não troca sua integridade por aplausos baratos. Ele tem coluna reta, olhar firme e coração rendido, rendido a algo maior, a uma missão eterna. A força dele não vem do ego, vem da fé. É uma força de quem pode perder tudo aqui fora, mas nunca perde quem ele é por dentro. Ele sabe que seus joelhos dobrados em oração são mais poderosos que mãos fechadas em briga. Ele escolhe obedecer mesmo quando dói, confiar mesmo quando não vê, avançar mesmo quando tudo parece contra. E é exatamente por isso que ele vence,
Porque enquanto os outros estão correndo atrás de vaidade, ele está cavando raízes na rocha. E tudo que está firmado em Deus permanece. Um homem que se curva a Deus, ele entra no fogo. E uma vez que você está no fogo, você cria algo que o mundo não consegue destruir, porque você será forjado no silêncio. Se você gostou do conteúdo, apoie esta missão. Curta, comente e compartilhe este vídeo com quem precisa acordar. Se inscreva e ative o sininho. Sua presença aqui fortalece a nossa voz. Vamos forjar juntos uma geração de homens com propósito, disciplina e coragem. O mundo precisa de você. E a hora é agora.